Graça e paz, igreja. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né? Para louvar e adorar o nosso Deus. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que traz o título A Parábola do Bom Samaritano. Lucas 10, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Está escrito na lei, como leis. E respondeu ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Porém ele, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? A Jesus contou-lhe essa parábola e dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancaram e retiraram-se, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho e, pondo sobre a sua cavalgura, levou a uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida deste, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes, perguntou-lhe Jesus, qual, pois, desses 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz o mesmo. Amém? Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra é a verdade, Senhor. Nós cremos, Senhor, em tudo que está escrito nesse livro. Nós queremos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, o dono de tudo que existe sobre a terra. Pai, nós oramos e agradecemos porque entendemos que o Senhor está presente nesse lugar. E nós queremos, Senhor, nós cremos, em nome de teu Filho amado Jesus. Há quem diga que nessa parábola que aqueles homens, tanto levita como sacerdote, que passaram e não cuidaram, nem sequer ajudaram aquele pobre homem que estava ferido. Há quem diga que era o sábado,
E eles não podiam ajudar ou não queriam ajudar. Há quem diga também que o levita podia ser o sábado, o sacerdote podia ser a lei. E aquele homem foi levado para o estaleiro, que podia ser a igreja. E aquele homem que cuidava podia ser o pastor, ou pode ser o pastor da igreja. E aqueles dois dinheiros têm como ordenança o batismo e a Santa Ceia. E nós cremos, e como cremos nessa parábola? Porque Jesus tem muito que nos ensinar, tem muito que nos dizer com essa parábola do bom samaritano. Essa parábola nos diz que o bom samaritano ilustra a natureza da verdadeira religião. A natureza da verdadeira religião ilustrada nessa parábola de Jesus. Ele deixa bem claro que ela não consiste em rituais, em tradições, em denominações, mas sim na prática da oração que proporciona os frutos aos outros, o bom fruto de um amor genuíno. Essa é a palavra do bom samaritano. O fruto de um amor genuíno. É completamente complementando o levita e o sacerdote diante do desespero do necessitado. Aquele homem revela que a religião é momentaneamente formal, de fachada, sem piedade e sem amor algum pelo semelhante. Aqueles dois homens, eles eram religiosos. Era um levita e era um sacerdote. Eles não tiveram compaixão daquele que precisava de ajuda. Semelhantemente, cada dia que passa, o mundo no qual vivemos, ele está cada vez mais sendo marcado pelo egoísmo e pelo frio da religião. Temos que entender que o próximo nada tem a ver com a cor, com classe social, com religião. O nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. É aquele que necessita que alguém ajude. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Mas aquele homem não olhou para a inimizade, não olhou para a indiferença, não. Ele olhou para aquele homem que necessitava de ajuda. A pergunta é, e nós, como religiosos que somos, o que temos feito? Com pessoas que precisam de ajuda. Cremos que na igreja reside o espírito da beneficência. Nós cremos nisso. Assistências ao necessitado. A prática do amor fraternal. Nós cremos que a igreja prega isso. A igreja é o resultado do grande e incomparável amor de Deus. E ela prega isso. Prega o amor de Deus.
um amor incomparável. Ela prega o amor de Deus. Jamais poderá fugir a regra de estender a mão a um necessitado. Não pode fugir essa regra de buscar, de ajudar, de estender a mão a quem necessita. Jesus Cristo, o Senhor da igreja, ilustra isso nessa parábola do bom samaritano. É o que Deus espera dos seus verdadeiros filhos. Que façamos o que o bom samaritano fez. Estender a mão aos necessitados. A igreja fortemente ensina isso. A igreja fortemente defende isso. E a igreja prega amor ao próximo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, o Senhor da igreja, ilustra isso na parábola do bom samaritano. Ele ilustra o que Deus espera de seus verdadeiros filhos. Se não houver amor ao próximo, não há amor a Deus. Está lá em 1 João 4, 20. Se você não ama o teu próximo, que você vê, como você pode amar a Deus? É uma pergunta que nós fazemos constantemente, até para nós mesmos. O próximo é qualquer pessoa em necessidade, a quem temos a oportunidade de ajudar. Independente de cor, como foi dito, classe social, esse é o próximo. Os fracos, os desesperados, os sofredores, os assaltados pelo diabo. Nessa parábola aprendemos que religião sem amor não adianta. Religião sem amor não adianta. Está lá em Tiago 1, 27 e 2, 14 e 17. Jesus Cristo, nosso modelo perfeito em disposição de fazer o bem. Está lá em João 15, 13. É amar o próximo, é fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o amor que a igreja prega. É o amor de Cristo. É o amor que o Evangelho nos ensina. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em uma oferta de amor, a generosidade para Jerusalém. Paulo insiste pensando em ajudar os crentes pobres daquela igreja de Jerusalém. Está lá em 1 Coríntios 14, 16, 1, 4. As igrejas da Galácia também participaram da campanha beneficente a favor dos menos favorecidos. Paulo louva as igrejas da Macedônia porque elas pediram para participar dessa oferta aos santos. Ou seja, mesmo sendo pobre, a igreja de Jerusalém, ela precisava. Esse exemplo que Paulo dá é porque a igreja que pediu para participar, ela também tinha necessidade. Elas também eram pobres, mas elas não se esconderam. Elas pediram para participar dessa oferta aos menos favorecidos. Esse é amor fraternal. Esse é o amor que a igreja de Jesus Cristo prega. Então, que a igreja possa realmente
nos ensinar e que nós possamos realmente entender o que significa amar ao próximo, a ter esse amor que Jesus Cristo nos ensina, esse amor que Jesus Cristo viveu por cada um de nós e que Ele deixou como herança para nós. O amor cristão é uma característica do crente que anda verdadeiramente com Deus. Quem anda com Deus tem a capacidade de imitar Deus no tão sublime dom que é o amor. 1 João 4, 7, 16. Quem anda com Deus tem a capacidade de sentir esse amor pelo próximo, de sentir o desejo de ajudar, mesmo quando não está te sobrando. Porque quando você dá quando sobra, você oferta quando está sobrando, não é oferta de amor, é oferta de sobra. Quando você tira daquilo que você pode até estar precisando, e você divide com alguém, aí sim, é uma oferta de amor. Que Deus nos ensine, que Jesus nos coloque em nossos corações que amor assim vale a pena ser vivido. O apóstolo João, chamado de o apóstolo do amor, reflete bem essa expressão com o seu conselho pastoral, onde ele demonstrava a sua preocupação pelo bem-estar material e espiritual dos crentes, dizendo: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. De fato e de verdade. Não amamos só de palavras. Às vezes e muitas vezes, o irmão está necessitado e a gente tem umas palavras já decoradas que diz: Deus vai suprir tua necessidade. Entrega na mão de Deus a tua necessidade. E a gente não ajuda. A gente às vezes esquece que o crente precisa, além de ter fé em Deus, ele precisa comer, ele precisa vestir, e ele precisa ter onde morar. Apóstolo Tiago diz que aquele que sabe quer fazer o bem e não faz, está pecando, está se omitindo. Então a gente começa a entender o que queria dizer João com amar de fato e de verdade. Isso é ter atitude coerente de um coração cheio de Deus. O que é ter um coração cheio de Deus? Primeiro é tentar até conseguir fazer aquilo que agrada realmente a Deus. Quando a gente faz para Deus e não espera o retorno, a gente está fazendo para Deus. E a colheita é grande. Porque Ele é soberano, é dono de todas as coisas. E Ele é bom para fazer infinitamente mais do que o que necessitamos.
A atitude de ter atitude do crente do coração cheio de Deus é ter atitude de um autêntico cristão, dotado de uma força em comum, a força do amor genuíno, do Espírito, que o faz capaz de superar as barreiras, distância, interpessoais, para estender a mão ao necessitado, para estender a mão a um oprimido, a um injustiçado, aos fracos, aos discriminados, aos feridos, aos órfãos e às viúvas. É o que lá em Atos 2, 35 e 36 nos ensina que precisamos e temos que ser discípulo do Senhor Jesus. Fazer o que lhe agrada. Fazer o que ele pede na sua palavra. E a igreja do Senhor Jesus nos ensina isso. A igreja do Senhor Jesus nos mostra que somos capazes. Paulo diz que somos mais do que vencedor. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 5, 14. A força deste amor impulsiona o crente a praticar o que é bom. O crente não vê barreiras, o crente não faz fronteira, vai além dos limites humanos. Paulo foi fiador de Onésimo. Onésimo, vocês sabem que era um escravo fujão. Está lá na carta a Filemon. E ele conheceu Paulo na prisão em Roma. E aquele homem foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Espelhado na palavra de Deus, ele se transformou em um homem reto, digno, até de confiança do apóstolo Paulo. Onésimo não tinha nada para oferecer para Paulo. Ele era um escravo e ele era fujão. A pena era terrível para aquele escravo. Mas ele manda de volta para o seu dono. Paulo diz que podia e queria ficar com ele porque ele seria útil. Mas ele tinha a obrigação de devolvê-lo para o seu dono. Porque ele ainda pertencia a Filemon. Então Paulo se coloca como fiador. Isso é amor. Isso é amor fraterno. O Onésimo corria o risco de ser morto, porque a pena seria até a morte. Então, é isso que nós chamamos de amor fraterno. Recebe ele em meu nome. O que tu fizer por ele, vai fazer por mim. É por mim que estás fazendo. Lembra Jesus Cristo, que pegou nossas transgressões, nossos pecados, e levou sobre si, sem nem me conhecer. Ele pagou a minha dívida, a tua dívida, a nossa dívida, e podemos dizer que somos livres.
podemos dizer que somos livres. O amor é um mandamento de Cristo, que procede do coração, que procede do seu íntimo. Está em João 15, 18. Esse amor nos distingue como irmão portador do mesmo sentimento de Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. O amor de Cristo. Ele nos compara, nos faz uma comparação com o amor de Cristo. E a Bíblia está cheia de exemplos de amor de pessoas que se doaram. O amor é um mandamento de Cristo que procede do seu íntimo. Lídia era uma cristã autêntica. Está lá em Atos 16. Espelhada na palavra de Deus, uma mulher sempre disposta a servir. Insistentemente convidou Paulo, o apóstolo Paulo e seus companheiros para se hospedar em sua casa. Lídia conhecia Paulo? Não. Poucas vezes ela viu Paulo pregar na beira do rio, porque naquela época não tinha igrejas. Mas ela, espelhada na palavra de Deus, ela abriu as suas portas e recebeu Paulo e os seus amigos. Então, quando a gente lê essas palavras, quando a gente começa a meditar, a gente começa a se preocupar o que falta para nós. O que falta para que a gente possa se espelhar nesse sublime amor de Deus, na palavra do Senhor. Precisamos entender o verdadeiro amor cristão. Precisamos não desistir das coisas que às vezes quer nos afastar do verdadeiro propósito, que é amar a Deus. Não desistir. Porque se você vai à luta, você pode perder. Mas se você não for à luta, você já perdeu, você já é um perdedor. Então nós temos que entender que precisamos entender o que Deus quer nos falar. O que Deus tem para nos falar a cada vez que a gente abre a nossa Bíblia para ler a palavra de Deus. E não desistir. E não desistir das coisas que parecem tão difíceis. Certa vez um homem, ele sonhou com a pepita de ouro. E essa pepita era muito grande. E ele vendeu alguns de seus bens, ele foi lá, verificou o lugar que ele havia sonhado e batia certinho com o sonho que ele teve naquela noite. Ele vendeu algumas coisas dos seus bens, comprou máquina, comprou aquele terreno e começou a explorar aquele local, porque ele achava que aquele sonho era verdadeiro, porque realmente foi um sonho verdadeiro. E ele cavou ali por 3 anos,
Após 3 anos, ele não encontrou a pepita de ouro e ele desistiu daquele sonho. Ele não acreditou no sonho. E ele vendeu aquelas máquinas, aquele terreno por qualquer dinheiro e foi morar na cidade. Passado um mês, ele estava sentado no seu terraço, aí deu um vento forte e trouxe uma folha de jornal e ficou nos pés dele. Ele teve curiosidade, pegou aquele jornal e começou a ler, e estava a manchete: homem acha a maior pepita de ouro apenas meio metro do solo. Era onde ele estava cavando e onde ele desistiu. E Deus está dizendo para nós: não desista do seu sonho. Por mais difícil que possa parecer, porque não é fácil. Sabemos que não é fácil. Sabemos que uma noite de domingo chuvosa, você está no aconchego da tua casa e você se levanta e bota a tua roupa para vir para a casa do Senhor. É fácil? Não. E você vem porque você é crente em Cristo Jesus. Você confia na sua palavra. Você sabe que cada vez que vem aqui tem uma palavra para o teu coração. Eu já participei de cultos que às vezes eu saía para casa e disse, mas aquela palavra não falou comigo. A minha esposa do meu lado disse, ela foi para mim aquela palavra. Cada um tem as suas necessidades e para cada um Deus fala como Ele quer. E essa foi a palavra que Deus botou no meu coração para eu compartilhar com os irmãos essa noite. E se você pegou a sua porção, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus.